Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 13 de abril de 2024, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 16 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam vindo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, os discípulos pegam a barca e vão para o outro lado. No Evangelho de ontem, nós vimos que os discípulos atravessaram o mar de Tiberíades. E lá, Jesus encontrou a multidão e multiplicou os pães e os peixes. Agora os discípulos vêm na frente, Jesus fica e vem depois, mas quando estão no meio do mar, o evangelista vai dizer que soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado 5 quilômetros e o mar estava agitado. O mar balançava a barca. Os ventos ali colocavam em risco a embarcação. Poderia ser que a barca poderia naufragar. E o que representa essa barca? A barca representa a igreja de Cristo. Também representa a nossa vida. Quantas vezes a nossa vida é sacudida, assim quantas vezes ao longo destes 2000 anos a igreja foi sacudida. Mas as palavras de Jesus, quando ele funda a sua igreja e coloca Pedro como primaz da igreja, vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que balança a nossa vida? O que vento é esse? Que tempestade é essa? Que ondas são essas que balançam a nossa vida? Muitas vezes, com esses ventos aqui, nós vemos que os discípulos estavam assustados. E quando eles estavam assustados, no meio da tempestade, no meio daquela ventania, no meio das ondas, e muitas vezes, no meio dessas ondas, no meio da tempestade, bate o desespero. E o que precisamos? Ter fé. O que precisamos é ter fé, é acreditar que nós não estamos sozinhos, seja que tempestade for. E a verdade é Jesus que vem caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos e disse: não tenhais medo. É essa a palavra de Jesus para cada um de nós. Que nós tenhamos fé, que nós acreditemos que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus venceu a morte, ressuscitou e vive e reina ao lado de Deus Pai. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Porque senão, no meio das tempestades, se nós não tivermos olhos fixos em Jesus, nós certamente naufragaremos. Certamente nós afundaremos. E assim eu falo, meus irmãos, porque nesse momento, e vocês podem ver que eu nunca fiquei careca, mas nesse momento eu estou assim, sem cabelo, careca, em solidariedade à minha esposa. Nós estamos passando uma tempestade da doença na vida dela. Ela está com câncer na mama, está fazendo quimioterapia, graças a Deus está reagindo bem.
mas em momento algum nós caímos no desespero. Nós, em momento algum, perguntamos: por que conosco, Senhor? Por que com minha esposa? Assim também ela não se fez essa pergunta. O propósito que nós fizemos foi estar firmes na oração do Santo Terço, rezando todos os dias, pedindo a graça de Deus da cura dela. E é a fé que nós temos, a esperança, a confiança, a certeza que Cristo está agindo na vida dela, é que estamos passando essa tempestade com tranquilidade. Não é fácil? Não é fácil. Mas é a fé, é esse olhar ao Cristo, saber que Ele está conosco, conforme o Cristo disse: sou eu estou contigo, não tenhais medo. É assim que eu e minha família construímos a nossa casa, na rocha que é o Cristo Jesus. E assim tem que ser cada um de nós, no meio das dificuldades, das dores, do sofrimento, da doença, da angústia, do desespero, olhar para o alto, olhar para o Cristo, colocar verdadeiramente a nossa fé em prática. Fé é acreditar naquilo que não vemos e assim confiamos que não estamos sozinhos. O Cristo caminha com cada um de nós. Virá tempestade na nossa vida, mais cedo, mais tarde. Pode ser que seja só um vento rápido, mas pode ser que essa tempestade demore. A diferença é que nós, quando caminhamos com Jesus, temos a certeza que Ele está conosco. E aí não temos medo, mas temos fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para todos nós.